de hoje é mais um dia aconselhando e eu quero conversar com vocês sobre uma frase que eu ouvi hoje e que me fez parar pra pensar. O nosso conselho de hoje vem sobre o fato de que nem todos os dias são bons. E daí a frase que eu ouvi dizia assim: nem todo dia é bom, mas a gente tem algo de bom todos os dias. E isso vem pra gente falar daquela questão que eu já disse aqui pra vocês, que tudo depende do ponto de vista. Tudo depende de como você analisa as coisas. E tudo depende do humor que você tá, ou de como você tá. Eu acho que dependendo da nossa fase da vida, a gente com certeza reage às coisas de maneira diferente. E até eu tenho um conhecido que ele sempre tinha uma reação muito específica à casa dele. Então sempre que a casa dele dava um problema, ele ficava tipo super irritado, super estressado. Transtornava, assim. É que foi uma obra, tinha muitas questões. Até que um dia essa pessoa precisou ficar longe de casa por um tempo. Isso fez valorizar a casa que tinha. E daí isso fez, toda vez que dá problema, reagir de maneira diferente. Então às vezes a gente tem que passar por alguma coisa pra entender a reação da pessoa e pra mudar essa reação também. Mas nem todos os dias são bons. Mas, como eu falei, nem todos os dias são bons. E pode ter aquele dia que você já não dormiu direito, já acordou à noite, já teve problema de madrugada, já teve problema acordar de manhã, já começou o dia, parece que você começou com o pé esquerdo. E parece que tudo que acontece só vai somando o problema anterior. Mas no meio desse dia, por mais conturbado que ele seja, você sempre vai encontrar aquela coisinha boa que aconteceu ali. Então, eu sei que às vezes parece que as coisas só somam. É só problema em cima de problema. Mas às vezes pode ser alguém que te cumprimentou na rua, pode ser o sorriso de alguém. E esses detalhezinhos, às vezes, nas pequenas bênçãos que a gente não vê. E às vezes você tá do outro lado. Às vezes você é uma pessoa que fez algo de bom pra outra e não sabia, mas foi aquela bênçãozinha no dia daquela outra pessoa. Foi aquele pedacinho de esperança que ela precisava, foi aquela coisinha que ela precisava ouvir. Hoje mesmo eu tenho uma amiga muito querida e foi um horário bem específico, assim, tipo, era umas 11h30. Me deu vontade de mandar mensagem pra ela e eu mandei. Aí ela falou: parece que tu adivinhou que eu não tava bem. Eu mandei ainda que a semana dela fosse tão abençoada e linda quanto ela é. Aí ela disse que só de ler a minha mensagem ela já ficou melhor. E pode parecer uma coisa tola de tu mandar uma mensagem pra alguém, mas isso faz diferença. E a gente tem direito de não ter dias tão bons. A gente tem direito de ter fases difíceis. A gente tem direito de não gostar da fase que tá passando. Aí eu tenho um colega que ele tem uma nomenclatura. Ele fala que basicamente
aquela mudança que tá só esperando pra acontecer. Às vezes a gente tem que estar tão irritado com a fase que a gente tá, porque a mudança que tem que ser feita é tão grande que a gente precisa estar naquele cúmulo assim de não aguentar mais. Deus, chega, vamos mudar isso aqui. Daí você muda. Isso dói. Dói passar pelo processo. Não é fácil. Incomoda, irrita. Podem ter dias melhores, podem ter dias piores, porque mudar dói. Mas ficar parado em um lugar que não te pertence dói mais ainda. E às vezes a gente só precisa desse chacoalhão pra ir pra frente. Às vezes a gente só precisa realmente se sentir desconfortável a ponto de mudar. E é óbvio que a gente não gosta de se sentir desconfortável. A gente gostaria que ficasse sempre a mesma coisa. Mas ficar sempre a mesma coisa, além de ficar chato, a gente fica parado. E o mundo é movimento. Os ciclos sempre se encerram. Eles podem demorar mais ou podem demorar menos, mas os ciclos sempre se encerram e sempre começam outros. Isso foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade de entender, porque por mais que obviamente na vida dos meus pais os ciclos também começavam e terminavam, os dois tiveram o mesmo emprego a vida inteira. Eles são funcionários públicos, agora estão aposentados, né? Mas inclusive os dois continuam trabalhando mesmo depois de aposentados em outros setores. Mas os meus dois pais são funcionários públicos, eles passaram no concurso antes de eu nascer. E, por exemplo, por mais que meu pai e minha mãe cresciam dentro do emprego deles, crescia em questão administrativa, mas eles continuaram indo pro mesmo trabalho, no mesmo lugar. Então, não teve muitas mudanças, é como se o ciclo de trabalho deles fosse sempre o mesmo. Eu, sendo nutricionista, escolhendo ser autônoma também, percebi que os ciclos mudam. E eu, antes de trabalhar com nutrição, eu trabalhava só com YouTube, com publicidades. E por mais que às vezes eu tinha um contrato meio fixo, tipo assim, essa empresa me contratou pra fazer isso aqui por 1 ano ou por 6 meses e era pra continuar, ele terminava. Mas aí logo depois que ele terminava, começava outro. E daí eu percebi que isso é assim. E na nutrição também. Às vezes eu terminava de atender um paciente em home care, por exemplo, e daí começava com outro, e daí ou tinha outra oportunidade e outra coisa. Então, por mais que na clínica que eu atendo desde que eu me formei, eu tive nesses 8 anos ciclos começando e terminando. E isso me fez entender que a vida é assim também. Nada fica parado. E a gente não pode jamais se apegar demais a esses que terminam, porque eles terminam pra começar outro. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha entendido nós te aconselhando. E não esquece, nem sempre teu dia vai ser bom, mas sempre tem algo de bom nesse teu dia. Um super, super beijo pra vocês. A gente se vê na próxima.